Entrevista da semana. Muito bem, é chegado agora então o espaço da nossa entrevista da semana. Sempre trazemos aqui a boa conversa que levamos toda semana no TJSC Rádio. Nós vamos trazer a entrevista com a juíza de direito da comarca aqui da capital, a doutora Janine Stiller Martins. Ela vai nos falar sobre a violência sexual. Doutora, muito obrigado por nos receber hoje aqui. Eu que agradeço, muito obrigada. Queria que a senhora conceituasse o que é a violência sexual, qual é a origem disto e como é que a lei vê a violência sexual. Do ponto de vista da lei, a violência sexual, como regra, ela envolve um atentado, uma investida física em qualquer órgão sexual contra o corpo, contra a integridade física da vítima, seja a vítima maior de idade, menor de idade, ou seja, qualquer ato lascivo, um passar a mão num lugar, num órgão sexual, até o último ato que seria, então, o ato mais gravoso, que seria a conjunção carnal em si. Existe a violência sexual no âmbito do dano moral apenas, não nas vias de fato, ou seja, no diálogo, através do desaforo, do desafeto, enfim? Elas podem caracterizar outro tipo penal, mas elas não são consideradas violência sexual de forma estrita, né? Podem caracterizar uma contravenção penal ou algum outro tipo penal, mas não um crime sexual propriamente dito. A gente tem a impressão que a violência sexual é uma coisa nova que está aparecendo agora, só se fala nisso nos noticiários policiais, mas ela vem lá de trás. Eu queria que a senhora nos contasse um pouco sobre isso. Na verdade, isso sempre existiu, infelizmente, né? Desde os primórdios da civilização, essa questão do ato sexual não consentido era muito comum. Mas o que está acontecendo hoje em dia, que nós, operadores do direito, percebemos, é que existiu mais conscientização das vítimas e mais atividade por parte do executivo no sentido de estimular as pessoas a denunciarem, né? Então, com a edição da Lei Maria da Penha, em 2006, nós estamos aí já com 20 anos de edição da lei, o que vem acontecendo é que as pessoas têm tomado mais coragem para ir à delegacia, para procurar o Poder Judiciário, o Ministério Público e denunciar esses casos de crimes sexuais. De onde vêm as causas da violência sexual? Eu não vejo que ela tenha uma origem específica. A minha experiência no meu trabalho, quase 18 anos de magistratura, eu percebo que o crime sexual, ele não tem cor, ele não tem raça, ele não tem classe econômica, ele simplesmente acontece por N fatores. O que eu percebo aqui na capital, trabalhando aqui em Florianópolis, que é uma capital de estado que ainda para os padrões brasileiros é relativamente pequena, mas aqui o crime sexual ainda está muito relacionado também à questão da drogadição, do abuso de álcool, então, e não tem necessariamente relação direta com a questão de ter posses ou não ter posses, ter uma condição financeira desfavorável ou não, mas nós vivemos num país muito grande e é claro que isso difere e é tratado de maneira diferente nas diversas regiões. Aqui dentro do nosso estado mesmo, em outras regiões, na região serrana, onde há classes menos favorecidas, onde ainda há pessoas de baixa renda, não há muitos servidores públicos, ou seja, o nível socioeconômico ainda não é tão alto como numa grande cidade, como é aqui em Florianópolis, a gente percebe sim que o tratamento é um pouco diferente, né? Existe uma origem sociocultural lá da região, que ainda tem aquela questão do patriarcado, que o homem é que manda na casa, o homem é que resolve tudo, o homem é que sustenta, então o homem decide que ele pode fazer o que ele bem entender dentro do âmbito familiar. Claro que eu não quero dizer que isso é uma regra que acontece lá, mas é um padrão específico daquela região. Então, o que eu percebo é que, independendo da região, da condição social e da condição socioeconômica de cada região, aqui dentro do nosso estado e no país, a situação é tratada de uma maneira diferente. Doutora, há redutos conhecidos em Santa Catarina onde existe maior violência sexual. O Estado identifica isso? Por que existe esta situação onde há mais ou menos a incidência desta violência sexual? Na verdade, aqui no estado de Santa Catarina, nós não temos nenhuma vara específica que trate apenas com exclusividade dos crimes sexuais, seja contra mulheres ou contra crianças e adolescentes. O que nós temos é aqui na capital do estado, que é a vara onde eu sou titular, que é o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Esse juizado é o único que existe aqui no estado de Santa Catarina, é o único que trata com exclusividade todos os crimes praticados contra a mulher e contra a criança também, no âmbito familiar e doméstico. Então, por decorrência lógica, todos os crimes sexuais praticados no âmbito familiar e doméstico são de minha competência, mas varas específicas para tratar os crimes sexuais, mesmo aqueles praticados fora do âmbito familiar e doméstico, aqui no estado nós não temos ainda nenhuma vara com competência específica para isso. Ok, doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, são só 30 segundos. Nós estamos conversando com a doutora Janine Stiller Martins, ela é juíza de direito, e a nossa conversa hoje aqui é sobre violência sexual. Esta é a nossa entrevista da semana. Nós voltamos em seguidinha, já já. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Muito bem, já estamos de volta. Estamos apresentando aqui a entrevista da semana. E a conversa de hoje é com a juíza de direito, a doutora Janine Stiller Martins. Ela está nos falando sobre a violência sexual. Doutora, a gente fala sempre de prevenção também. Aqui nós estamos falando do durante e o depois da violência cometida. Mas e a prevenção disso? É possível que se identifique uma pessoa que tenha um perfil que vá ali adiante cometer um crime sexual, uma violência sexual? É possível antever isso e evitar isso? No âmbito do Poder Executivo, há vários projetos, né? Inclusive aqui em Santa Catarina nós temos um projeto, estávamos discutindo isso hoje no seminário, que é o programa Apoia do Ministério Público de Santa Catarina, que ele acompanha a questão da evasão escolar dos alunos. Então, assim, são indícios. Quando uma criança para de ir para a escola, por que ela parou de ir para a escola? O que está acontecendo no âmbito daquela família? E há vários outros projetos no âmbito do Executivo que também tratam, acompanham as famílias, vários programas sociais. Eu penso que a partir dessa rede de apoio, dessa rede de atendimento, que se consegue sim, né, perceber se está acontecendo algum problema errado com aquela família, onde está o problema, de ir atrás pesquisar por que aquela criança parou de ir para a escola e tudo mais. Agora, no âmbito do Poder Judiciário, isso eu falo no âmbito do Poder Executivo, no âmbito nosso do Poder Judiciário, é muito difícil nós falarmos sobre questão de prevenção, até porque a nossa atividade é puramente repressiva, né? Nós não temos o hábito cultural ainda de estabelecer programas de prevenção, de apoio ao combate às vítimas de violência, porque todos esses programas, infelizmente, ainda não são atividade fim do Judiciário e nem tem como ser mesmo, porque o Poder Judiciário, com muita dificuldade, já consegue abarcar a atividade dele, quantidade enorme de processos que tem no seu dia a dia. Mas o que eu percebo é assim, o que é necessário, o que eu acho essencial, é que o Poder Judiciário faça convênios com no âmbito de todos os estados e de diversos órgãos, em conjunto com o Ministério Público, e possa sempre atuar em conjunto, né, conscientizando sobre o que caracteriza um crime sexual. Há muitas pessoas que são vítimas de crime sexual, aparentes que por brincadeira, vamos supor assim, em tese, passam a mão na pessoa o tempo todo, passam a mão numa perna, num seio, e a pessoa não denuncia porque acha que aquilo é normal, que aquilo não é crime, que aquilo não caracteriza uma infração penal, que a pessoa não pode ser responsabilizada por isso porque é da família. Então, existe muita ignorância nesse termo técnico mesmo, da questão da ignorância com relação ao que caracteriza um crime sexual. Então, eu penso que nesse aspecto, o Poder Judiciário tem um papel essencial, pode fazer inúmeros convênios com várias organizações para que a gente possa divulgar ao máximo o que caracteriza um crime sexual. Para concluir, doutora, nós sabemos que a ideologia do sistema penal brasileiro, ela é uma ideologia de recuperação do cidadão para a sociedade, não de punição. Neste terreno aqui, volto a insistir na questão específica da violência sexual, a senhora acha que é possível recuperar-se alguém que cometeu um crime sexual?
A nossa lei de execução penal, né, e toda a nossa doutrina, o nosso Código Penal, Código de Processo Penal, nossa lei de execução penal, ela sempre fala em recuperação, né? A gente sempre estuda, nós iniciamos na área acadêmica do direito estudando em recuperação, mas a gente sabe que na prática o que acontece é que o nosso sistema aqui brasileiro também é punitivista. Simplesmente o réu é condenado, ele cumpre a pena e depois ninguém sabe o que acontece, né? O que eu percebo que é uma questão essencial que não pode ser olvidada por nós magistrados, especialmente nessa questão da violência no âmbito familiar e doméstico, é o acompanhamento da família. A partir do momento que a gente profere, que eu como magistrada profiro uma sentença penal num processo desse, não apenas coletando dados em audiência, mas acompanhando aquela família, acompanhando através de psicólogo, através de assistente social, podendo ver qual é o problema de fundo daquela família, se existe possibilidade daquele cidadão, em tese, voltar a ter algum tipo de convivência com a família depois de uma condenação. Então, assim, são todos fatores que têm e podem ser analisados pelo magistrado antes de proferir uma sentença. Então, assim, com relação à pergunta específica, se existe tratamento ou não, é muito difícil responder em tese essa pergunta, porque cada caso é um. Nós temos alguns casos de criminosos sexuais que são considerados, né, pela medicina como psicopatas, que não têm cura, né, e que necessitam realmente que é necessário perder todo o convívio com a sociedade para que possam se manter vivos, né, que eles não têm condição de retornar ao convívio social. Agora, há outros casos em que o cidadão tem uma vida escorreita, um trabalho perfeito, tem uma vida social ilibada, mas tem um crime sexual no seu currículo, infelizmente, né? Então, assim, é difícil generalizar e dar uma resposta única para essa pergunta, mas eu penso que é justamente no ponto que eu toquei, que é a questão da investigação durante o processo criminal, a avaliação por meio de toda essa rede de apoio, dos psicólogos, assistentes sociais, todo o aparato que o Poder Judiciário dispõe, a gente pode dar uma resposta mais adequada àquele caso concreto. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Eu que lhe agradeço a oportunidade. Muito bem, foi a nossa entrevista da semana. Hoje trouxemos aqui a juíza de direito, a doutora Janine Stiller Martins, e a nossa conversa de hoje foi sobre a violência sexual. Foi este o nosso assunto, foi esta a nossa entrevista, o destaque da semana. Nós voltamos numa próxima, até lá.